Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual aqui catarinense, toda terça-feira, 2h30, na TV Floripa. E no primeiro Floripa em Foco do Sintesp de 2018, o diretor de imprensa do sindicato, o Volney Chucre. Feliz Ano Novo, bem-vindo, Volney, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, feliz Ano Novo para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem nos assiste agora, para quem vai nos assistir depois. Ah, sim, né? Estamos aqui às 2h30 da tarde da terça-feira, reapresentado às 22 horas e ainda fica disponível depois, tanto no YouTube quanto no sintesp.org.br, para você assistir de acordo com o seu tempo, aonde você estiver e puder. 2018 vai ter que ser um ano melhor, né? Porque 17, difícil ter um ano como esse que findou, né, Volney? Bastante ataques ao serviço público, né? A reforma trabalhista, da Previdência. A reforma da Previdência que ainda ronda com seu fantasma. Eles querem colocar para votar agora, já no dia... Dizem eles que vão colocar para votar no dia 19 de fevereiro. E as centrais sindicais estão dizendo que se botar para votar, o Brasil vai parar. Esse é um debate que a gente está fazendo com bastante empenho, porque se trata do futuro e do presente das pessoas, né? Então, por que essa reforma da Previdência seria prejudicial aos trabalhadores? Porque ela retira uma série de direitos. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se um casal trabalha, né? E um dos cônjuges morre, o viúvo ou a viúva? O viúvo e a viúva não pode receber pensão. É um dos exemplos. Não pode mais, não vai cair isso da pensão? Ele vai ter que se aposentar com a sua aposentadoria. Então, a partir do momento que ele se aposentar, ele já vai receber a sua aposentadoria. Ou um ou outro, ou recebe a pensão, ou recebe não pode acumular as duas. Não pode acumular. E é um problema, porque, em geral, quando tu tem uma situação dessa, a renda familiar faz... É somada, né? Por que na hora do óbito? Isso, E, então, isso é uma das coisas que, por exemplo, está... O tempo para aposentadoria. O tempo para aposentadoria sobe as idades bastante, né? Agora eles deram uma redução na idade da mulher, que passou para 62, nessa nova proposta e tal. Mas para o homem continua 65. O grande problema é que praticamente ninguém vai conseguir se aposentar, nem com 65 anos, porque o tempo de contribuição é de 39 anos. Tem que ter 65 anos de idade e 39 de contribuição. Anos de contribuição contínua. Então, se por acaso você ficou, por alguma razão, deixou de contribuir porque ficou desempregado, ou porque ficou de licença, por exemplo, esse tempo não é contado. E assim sucessivamente. 39 anos de contribuição contínua. Né? E a gente sabe que isso não acontece no país, né? Um país que tem uma rotatividade muito alta. Imagina os comerciários. O comerciário entra num trabalho, daqui a pouco já está no outro, Imagina outros tipos. É diferente do serviço público, que tu tem uma certa estabilidade. E já essa proposta de reforma já aventa, como é que teria que ser se eu não tivesse tempo contínuo de contribuição? Como é que teria que ser feito? Tu vai ter aumentar que completar aquele tempo. Vai aumentando até completar aquele tempo de contribuição. 39, contínuos. 39 anos. Não necessariamente contínuos. Daí tem que ter 39 anos de contribuição. 39 anos de contribuição. Então, isso significa que vários trabalhadores vão contribuir durante 40, 45, 50 anos. Então, assim, é óbvio que ele até pode alcançar a idade de 65, mas ele não vai ter alcançado o tempo de contribuição. Esse é um dos aspectos da reforma da Previdência que a gente se posiciona contra, né?
Mas o mais interessante é dizer que essa reforma da Previdência, ela é absolutamente desnecessária. Bastaria que nós acabássemos com a sonegação e cobrássemos de todos os devedores para que o superávit houvesse superávit na Previdência. Né? Porque a Previdência está dentro de um cômputo, na Constituição, ela se apresenta como a Seguridade Social, que é Previdência, assistência maior social, do que a Previdência. É maior do que a Previdência. Né? E o que o governo faz de forma criminosa, ele 30% do que é arrecadado para a Previdência ou para o conjunto de Seguridade Social, o governo aplica a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Então ele tira daquilo ali que deveria ser aplicado na Seguridade. Que deveria ser ocupado na Seguridade e passa a usar aquele percentual em outras coisas. Então, nesse sentido, é também óbvio que possa haver um desequilíbrio, um balanço com relação a isso. Né? A gente não se nega a fazer discussão sobre uma possível reforma da Previdência, mas não essa. E essa é criminosa. Não tem outra palavra para a gente enquadrar. Essa reforma da Previdência ela é absolutamente criminosa. E as centrais sindicais... E principalmente porque ela criminaliza principalmente os mais pobres, né? Os que sempre pagaram maior quantidade de impostos. As grandes fortunas vão continuar isentas. Não fala, como costumam falar alguns parlamentares, né? Só para o andar de baixo, para o andar de cima não tem nada. E a propaganda do governo ela é mentirosa, porque ela diz que é para acabar com privilégios. Mas se toca no judiciário, por exemplo, onde existem verdadeiros privilégios, se toca nos militares, onde existem verdadeiros privilégios, se toca no executivo mesmo, dessas aposentadorias. Nas castas dos poderes, não se toca. Não se toca. As castas dos poderes vão continuar tendo os mesmos privilégios e tudo mais. Então, assim, a propaganda é mentirosa, a reforma é criminosa e o mais revoltante disso tudo é que o dinheiro que eu pago de imposto, que tu paga de imposto, que a sociedade paga de imposto, está servindo para alimentar uma propaganda contra a gente. Contra mim, contra ti, contra a sociedade do modo geral. E uma mentira repetida 1000 vezes, né, vai perdendo a cor de mentira. Né? Ela vai perdendo a cor de mentira. Né? Sobre a reforma da Previdência, para fecharmos então, as centrais sindicais não vão ficar paradas diante desse desmonte de direitos. Muito pelo contrário, elas vão parar o Brasil. Né? Elas prometem fazer uma paralisação, como foi a do dia 28 de abril de 2017. Né? Porque 2017 teve dois lados da moeda. Né? Se é verdade que teve um ataque bastante poderoso por parte dos golpistas do governo Temer, dos golpistas espalhados nos estados, aqui em Santa Catarina não é diferente, ao mesmo tempo teve bastante resistência, bastante luta, e a prova maior foi a maior greve geral do Brasil nos últimos tempos, foi a greve do dia 28 de abril. Desde a deposição da ditadura militar não se via uma movimentação. E aí foi uma manifestação gigantesca, com paralisação. E o capital sentiu, né? Os donos do capital sentiram no bolso o que foi a paralisação de 2017. Então, isso também está colocado. Né? Mas, assim, que torna ainda mais revoltante é o estado de exceção que a gente está vivendo. Né? Quer dizer, é um ataque direto à democracia, é um ataque direto aos direitos dos trabalhadores, é um ataque direto o Estado Democrático de Direito. Né? A gente vê aí, por exemplo, a condenação do ex-presidente Lula tentativa de condenação. Sem nenhuma prova, sem apresentar uma única prova. Né? O apartamento que que dizem que ele tinha, o triplex no Guarujá. A juíza de Brasília penhorou em nome da OAS, quer dizer, para pagar credores da OAS. Então, como que o apartamento é do Lula
Um terceiro vai hipotecar para pagar a dívida. Ele está hipotecado e no registro, no cartório, registro de imóveis, está lá, consta o CNPJ da OAS, né, que é a da empreiteira. Então, assim, do ponto de vista jurídico, eu faço parte desse, né, sou bacharel em Direito, do ponto de vista jurídico, efetivamente, tecnicamente muito fácil do juiz Sérgio A revelia de todas as leis. A gente considera mesmo que está acontecendo o que a gente chama de lawfare, né, que é ser utilizado o direito para fazer perseguição política. Lawfare. Lawfare. E ser utilizado o direito, né, para fazer perseguição política. Mas isso já aconteceu em várias partes do país, né, do mundo. Não é a primeira vez também que se faz no país, mas isso já aconteceu em várias partes do mundo, né? E são atitudes extremas do capital, né? Isso. Se você reparar na história mundial, você vai ver que todos os dirigentes que, de alguma forma, se contrapuseram ao status quo, os grandes capitais foram perseguidos, né? Você pode pegar o Gandhi, você pode pegar Mandela, você pode pegar o Mujica aqui, você pode pegar Simão Bolívar e assim por diante, né? No Brasil, Getúlio Vargas, o Jango Goulart, toda vez que um dirigente político se contrapõe a algumas das vontades das elites, ele é perseguido politicamente, né? E é muito interessante que no Brasil se usa muito a questão da palavra corrupção. Então, com o Jango era a questão da corrupção, com o Getúlio Vargas era a questão da corrupção, se a gente for mais para trás, ainda até Tiradentes, né, era acusado de traidor e tudo mais, enfim, e assim sucessivamente, né? Então é isso que nós temos na história brasileira. E vendo essa novela se repetir, né? Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Santa Catarina, o Volney Chucre. E eu vou pedir para o Fernando colocar na tela o boletim do Sintesp, vamos dizer, o número 1 de 2018, né, que fez a transição 17 e 18, e que já traz aqui os desafios e as perspectivas para 2018. Como é que vai ser mais ou menos o ano do Sintesp, dos servidores públicos, Volney? A gente entende que vai ser com muita luta, né? Porque mais um ano que se passa e o governo não aplica a database Em 1º de janeiro, uma lei que ele mesmo implantou. A lei que ele mesmo implantou e ele é letra morta, tem servido de letra morta. A gente, inclusive, já fez um mandato de injunção para que ele cumpra a lei? Para que ele edite o decreto, que a lei exige que ele edite um decreto dizendo qual é o percentual de reajuste. Ele pode lá dizer que o percentual de reajuste geral vai ser de 0,001, mas ele vai colocar, ele se obriga a colocar alguma coisa. E há 4 anos ele simplesmente não emite esse decreto, não diz qual é o aumento geral dos trabalhadores, enfim. E foi essa gestão do governo do estado que implantou o dia 1º como database, porque antes não havia. Não havia database. Cumpriu no primeiro ano da lei. Fizeram pompa para aprovar na Assembleia, para tirar foto, para filmar, que era um governo que olhava para os trabalhadores, seus servidores públicos, mas até hoje, efetivamente, essa lei não é cumprida. Além do que, existem várias leis que a gente que determinam carreiras de uma série de setores, né? Carreiras de vários setores, da Fátima, do Inmetro, enfim, que a gente continua brigando por algumas gratificações que algumas secretarias receberam, outras não. Ou seja, a gente continua brigando para que tenha uma isonomia salarial, né? Pelo menos nas gratificações que haja uma isonomia salarial, né? A gente continua firme na nossa luta e também nas lutas específicas, como por exemplo na questão da Secretaria de Cidadania, onde a gente entrou com um pedido de CPI na Assembleia Legislativa.
Para apurar os gastos, contratos terceirizados com várias irregularidades. O fato concreto é que a gente recebeu uma série de denúncias, mas são denúncias anônimas e que a gente não tem competência, digamos assim, para dizer se é verdade, se é mentira ou se tem algum fundamento ou se não tem. Precisa ser investigado. Né? Denúncias que falam o quê? Denúncias de irregularidade, como, por exemplo, um contrato em que a empresa terceirizada é responsável por determinado ato, não cumpre e isso acaba recaindo sobre os trabalhamos servidores concursados. Públicos. Essa foi, por exemplo, o motivo de a gente ter entrado com um pedido no Ministério Público em Itajaí, em função do contrato com a empresa Montesinos, e em função de que existiam 4 trabalhadores concursados que estavam sendo responsabilizados por um ato em que, por contrato, era Montesinos que deveria fazer. Eram os trabalhadores da Montesinos que deveriam fazer, e não fizeram. Uma outra coisa, por exemplo, ainda continuando na Secretaria de Cidadania, é a questão, por exemplo, dos scanners. Né? A gente sempre pediu que tivesse scanners, porque para evitar a entrada a entrada de tudo mais, e que os servidores tivessem que fazer aquela vistoria pessoal constrangedora, né? E bastante constrangedora, e a gente sempre disse tem que ter scanner. O grande problema é que tem que ter o scanner, mas tem que ter o operador também, né? Então, para isso, a gente contratou uma empresa para medir a radiação desses equipamentos, eles em funcionamento. Eles precisam, precisam dar autorização para ir fazer essa medição, precisam de umas 3 ou 4 horas de trabalho para fazer a medição correta e tudo mais. E entregamos, portanto, um ofício ao secretário. Diretamente ao diretor da penitenciária de Florianópolis. Entregamos diretamente para ele e estamos aguardando um retorno para que possa, então, a empresa marcar a data ou para que eles possam ir fazer o seu trabalho, né? E aí a gente ficar mais seguro com relação a essa questão, né? Se realmente não tiver problema nenhum de riscos e tudo mais, ou se o risco for ínfimo, né? Pelo menos a gente fez o papel de fazer a fiscalização e tudo mais. E se tiver problemas, né, se apresentar problemas, então que a gente procure soluções para resolver, né? Seja fazendo parede de chumbo, seja tendo operadores... Avental de chumbo. Avental de chumbo, os operadores tem serem equipamentos contratados. De segurança apropriados. Porque quem está operando, inclusive, hoje, são os agentes penitenciários. A gente acha isso um risco. Já estão em funcionamento? Já estão em funcionamento. Então, quem está operando são agentes penitenciários que não têm experiência com relação a treinamento. Isso. Fizeram um treinamento que a gente chama de treinamento valita, muito... Valita? É uma expressão... Não, é uma expressão que não a gente usa de... valita. É muito rápido, né? Muito, assim, sem se aprofundar muito, enfim. Então, a gente está preocupado com a base, né? Fizemos, em 2017, visitas pelo Estado, né? Bastante... Visitamos a base, conversando com a base, fazendo curso de formação. Inclusive, isso está contemplado na contracapa, vou pedir para o Fernando colocar no jornal. Então, tudo isso a gente fez em 2017 e pretende continuar fazendo em 2018. Nós temos o nosso planejamento que ele está previsto para acontecer entre o dia 22 de fevereiro ou o dia 26 de fevereiro. A gente está vendo ali qual seria a melhor data ainda, né? E o planejamento da diretoria. E a partir do planejamento a gente tem todas as ações para o resto do ano. Né? Certo. Então, em fevereiro, quando voltar esse período
de recesso, não é recesso, Não, a gente está trabalhando em regime de plantão. plantão, né? É onde Vamos fica fazer o um planejamento dirigente, para 2018. Isso, fica um dirigente na sede, né, para tomar conta dos processos, do que está acontecendo, e todo mundo volta, os liberados do sindicato voltam no começo de fevereiro. Certo. E aí já no dia 22, 23, 24, por aí, nessa data aproximadamente, faremos então o planejamento da diretoria. Então, em breve, novas notícias, informações do Sintesp. Floripa em Foco com Volney Schuch, diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual Catarinense, falando sobre as perspectivas e desafios para 2018. E uma coisa que está na capa do boletim número 1 aqui de 2018 é justamente um assunto que tratamos muitas vezes, você falou muitas vezes aqui, que é a entrega do Porto de São Francisco, no norte, no litoral norte aqui de Santa Catarina, para a iniciativa privada. O que acabou acontecendo com o Porto de São Francisco do Sul, Volney? Ele virou uma sociedade de propósito específico, né? Já virou. Nesse caso, a gente entende que houve uma derrota da sociedade catarinense, dos servidores, do Sintesp, né? E nós impusemos também uma derrota ao governo do estado, porque ele queria vender mesmo, né? Na verdade, eles falam que não, eles falam que não é privatização e tudo mais. Mas a resistência que os servidores do Porto imprimiram, inclusive fazendo greve e tudo mais, parando efetivamente o Porto. Que é a foto da em São Francisco do Sul. Eles imprimem ao governo do estado uma necessidade de um debate mais amplo com relação a essa questão do Porto, né? E isso exigiu do governo. Os trabalhadores do Porto continuam em estado de greve porque foram feitas várias promessas para serem cumpridas, né? E os trabalhadores estão na espera. A qualquer momento, a gente vai esperar o prazo, que é um mês depois da implantação da SPE, como a implantação da SPE já aconteceu, inclusive já teve... SPE? Sociedade de Propósito Específico, que é a nova denominação aí da empresa. Isso, a nova denominação do Porto de São Francisco, né? Então... Foi implantado ao mesmo as providências acordadas? E aí, assim, algumas questões, como, por exemplo, a manutenção dos empregos no Porto de São Francisco, né, para que não sejam colocados à disposição no resto do estado, tem que ser lá no Porto de São Francisco. Teve um aumento do Vale Refeição, que foi uma conquista também, e algumas conquistas e algumas promessas. Essas promessas estão no ar. E o estado de greve também está no ar. Então, em não se cumprindo as promessas que foram acertadas, os trabalhadores podem sim voltar a fazer greve, fazer paralisação e tudo mais. Estão em estado de greve, no Porto de São Francisco do Sul. Volney, apesar da conjuntura árida, é sempre um prazer a gente conversar. Espero que o telespectador e servidor público também tenha apreciado, que visite o www.sintesp.org.br e a campanha de filiação dos servidores ao sindicato continua em 2018. Ela é contínua, né? O sindicato sempre foi contra o imposto sindical. A gente vive fundamentalmente das contribuições voluntárias dos trabalhadores, dos servidores públicos, sim, né, que foram quem construíram esse instrumento de luta, né, e tem no Sintesp o seu instrumento de luta. Quando eles querem reivindicar alguma coisa, eles sabem que tem que procurar o Sintesp. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o pessoal de Porto de São Francisco, né. O próprio pessoal da da Defensoria Pública, eles tiveram agora o seu plano de cargo e salário está tramitando na Assembleia Legislativa. Mas ele é fruto, né, na própria justificativa dos defensores públicos, ao enviar o projeto para a Assembleia Legislativa, fala que
uma ação ela é necessária provar aquilo ali, inclusive para que evitar greves futuras como as que houveram no passado. Ou seja, a própria greve gerou a necessidade de ter esse plano de carga e salário. É isso que a gente sempre fala com relação aos trabalhadores, né? Quer dizer, o instrumento de luta é o sindicato, e os lutadores são sempre servidores de forma organizada. Muito bem. E para se filiar é super fácil. Sintesp.org.br, tem ali a ficha de inscrição que tem que ser impressa e assinada e entregue numa das regionais do Sintesp ou aqui na sede em Florianópolis. Ou escanear, mandar para a gente. Assinada e escaneada também vale? Também vale. Já facilita bastante a vida. Facilita bastante a vida. O que não facilita daí, é o relógio. Porque daí a gente vai atrás depois do físico. Do original. Feliz 2018, né? Cheio de conquistas, e até a próxima terça-feira, 12h30, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, Vonley. Tá certo, então. E obrigado a você também, telespectador, internauta e servidor público do estado de Santa Catarina. Reveja esse bate-papo com o Vonley Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, daqui a pouco a partir das 22 horas, aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.